pessoal, como vão? Meu nome é Ednei, eu estarei ministrando para vocês o módulo de leitura corporal no curso de Ciências Naturopáticas, tá? Na pós-graduação de Ciências Naturopáticas. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho do módulo, tá? O conteúdo, a abordagem que nós teremos para esse módulo, tá? Então, estaremos estaremos apresentando o módulo curso de leitura corporal. O objetivo desse módulo, ele tem como objetivo desenvolver uma percepção mais integrativa, uma percepção integrada do ser humano, uma percepção desde a parte da vibração até a parte física. Tá? Na verdade, a gente vai fazer essa ponte, onde nós, através de problemas, alterações físicas, vamos identificar padrões, visões de comportamento. Assim como nós também estaremos visualizando os significados, associações emocionais relacionadas com gestos, o que nós chamamos de comunicação não verbal. Tá? Então, o objetivo do curso é desenvolver essa visão mais integrativa. É um olhar para o ser humano como uma teia interdependente de corpo, espírito associado aos que nos cercam, ao nosso ambiente, nossos valores pelos quais nós vivemos e a sociedade pela qual somos parte. Tá? O objetivo justamente de proporcionar uma visão mais ampla e abrangente, profunda, sobre o processo que antecede a patologia. Falaremos bastante sobre a metafísica. Tá? Então, a metafísica é a técnica, é o método que, através da disfunção, através da lesão tecidual, você consegue identificar os processos, a percepção, os comportamentos que a pessoa tem que levaram a isso. Tá? O objetivo desse módulo é justamente trazer essa percepção. Tá? Você não precisa da patologia para enxergar isso, mas como a nossa percepção, a nossa visão de vida pode nos levar a essa situação, a uma situação de uma doença, de uma patologia. Tá? A função do módulo, né, é desenvolver uma nova perspectiva de análise, uma nova perspectiva de um conceito de restauração de equilíbrio do ser humano, tá? Do ser humano como um todo, corpo, mente e espírito. Lembrando que, quando nós falamos de espírito, é uma condição vibracional. Não vamos entrar em crenças religiosas, não tem nada a ver com a religião ou a espiritualidade. Tá? Embora isso auxilie, mas nós vamos estar falando na fundamentação disso, que é a vibração. Tá? Então, corpo, mente, espírito seria o equivalente a corpo, mente e vibração. Corpo, a parte fisiológica, mente, a parte cognitiva, emocional, e o espírito, a parte vibracional. É uma visão mais geral, aonde vou estar parafraseando Platão, aonde ele diz que a cura da parte não deve ser tentada sem o tratamento do todo. Nenhuma tentativa deve ser feita para curar o corpo sem antes curar a alma. Tá? E para que a cabeça e o corpo sejam saudáveis, deve se tratar em conjunto, mente, corpo e alma, evitando assim o grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano, em que se separa primeiro a alma do corpo, o corpo da alma. Tá? Essa visão Platão já tinha lá atrás, na época dele. A ideia da leitura corporal é dessa visão, tá, de condição aonde não se separe o corpo da vibração, o corpo da emoção, o corpo do pensamento. Tudo está interligado. Nós somos uma unidade, nós somos um ser único
que basicamente interpreta, trabalha a realidade, como eu percebo. Não existe uma realidade, existe a realidade de cada um. Então, estaremos construindo essa visão. Vamos pegar desde a realidade, como se percebe a realidade, a percepção e o condicionamento que se tem da realidade, como a nossa realidade interfere e ela se molda, ou ela molda o nosso emocional, como o nosso sentimento, como a nossa emoção, ela acaba sendo moldado com a maneira pela qual eu percebo e vou me condicionando. Então imagina a seguinte situação: você é uma pessoa que enxerga o mundo como sendo ameaçador. Tudo no mundo te ameaça. Se você tem essa perspectiva da vida, automaticamente o seu corpo vai reagir como se você estivesse sendo sempre ameaçado. Uma vez que seu corpo reage dessa maneira, automaticamente vai começar a funcionar dentro de um limite de estresse maior. Na medida que funciona dentro de um limite de estresse maior, vai chegar um momento que ele vai começar a ter uma alteração no seu funcionamento. Na medida em que essa alteração, junto com essa condição, se persiste, vai levar a uma lesão tecidual, uma doença, uma patologia, um piripaque qualquer. Aí vai para o médico vai cuidar do quê? A medicina cuida da lesão tecidual, vai cuidar do problema que foi ocasionado no órgão. Se você continua com esse nível de estresse, com essa percepção, com essa emoção, com essa vibração, tomar o remédio, vai começar a pipocar outra coisa assim que terminar o tratamento. Isso se o problema não retornar. Então, esse módulo tem por objetivo dar essa visão geral. Para quê? Para que vocês, no curso de Ciências Naturopáticas, com as técnicas que vocês estarão aprendendo, vocês tenham condições de atuar na parte fisiológica, tenham condições de atuar na parte emocional, tenham condições de atuar na parte vibracional. Com isso, vocês vão estar ajudando a pessoa a tratar-se de uma forma muito mais integrativa e duradoura. Porque a partir do momento que você equilibra essa situação, fica muito mais fácil para a pessoa mudar a sua percepção de mundo, e a partir do momento que ela muda a sua percepção com esse equilíbrio, a patologia ou o problema desaparece, não volta novamente. Tá? Então nós estaremos trabalhando essa realidade que acaba levando, acaba gerando nossas crenças, nossos valores, faz parte da nossa personalidade, a maneira pela qual nós interagimos e interpretamos essa realidade. Tá? Ser humano, nós somos um ser multissensorial, nós percebemos o mundo, percebemos o universo de acordo com as nossas sensações. Nós temos vários órgãos sensoriais que trabalham e que visualizam o universo, o mundo ao qual eu me relaciono. Somos seres multidimensionais, já falamos até agora de várias dimensões: dimensão física, dimensão emocional e dimensão vibracional. E temos também a dimensão cognitiva. Tá? Falaremos um pouco de cada uma dessas dimensões. O ser humano ele é único, e aí entra um conceito que eu acho extremamente importante. Cada pessoa ela é única. Cada ser humano é um universo. Cada ser humano tem o seu próprio universo. Uma vez que cada um é único, cada um tem o seu universo. Qual é a eficiência de eu criar protocolos para atender vários? Isso vai ajudar dentro de uma área pequena,
mas não do tratamento da pessoa como um todo, do ser humano único. Se cada um tem o seu universo, eu vou precisar entender esse universo para cuidar desse ser humano único, multidimensional e multissensorial no seu próprio universo. Entender qual é a sua própria percepção. Cada um tem a sua. Então, nós vamos trabalhar a construção desses valores, a construção desse ser humano, a integração harmônica entre todas essas dimensões que vão estar interagindo com o ambiente e se relacionando com outros universos, ou seja, outras pessoas. Tá? O ser humano repleto de capacidade e potencialidade. Normalmente, quando eu reprimo essa capacidade, essa potencialidade, é onde eu vou estar gerando problemas para a minha saúde. Tá? Porque o meu corpo é onde eu expresso a minha real condição de ser, minha real condição emocional. Então, essa minha capacidade, potencialidade, está diretamente relacionado com o meu emocional. Como funciona esse processo todo, que eu chamo, né, do processo que leva à lesão? Tudo começa com um conjunto de crenças e valores inadequados. Vou pegar um exemplo que eu costumo usar com frequência. Imagina que você está numa rua escura, deserta, aguardando a carona chegar. Só que você tem um conjunto de crenças que te leva a uma percepção disfuncional, tá? Vamos dizer que você fica assistindo muito programas policiais, você gosta, etc. e tal. Isso vai te levar a uma percepção de mundo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está numa rua deserta, uma rua escura, com pouca iluminação, aguardando uma carona. De repente, você vê um carro chegando, diminuindo a velocidade. Se você, com essa percepção, imaginar, nossa, vou ser assaltado, perdi. Automaticamente você vai ter aumento do ciclo respiratório, aumento de batimento cardíaco, descarga de adrenalina, estimulação do córtex adrenal, que vai liberar o cortisol, retração da musculatura, tá? Tudo isso se preparando para uma condição ou de ataque ou uma condição de fuga. Ora, essa cascata de reações bioquímicas, reações neuroendócrino-musculares, ela surge a partir do momento da minha interpretação de uma ameaça. Bom, imaginemos agora o mesmo cenário. Uma rua deserta, mal iluminada, escura, à noite, um carro chega e você, visualizando o carro diminuir a velocidade, você olha e interpreta essa situação, percebe essa situação como, puxa vida, minha carona chegou. Automaticamente, você não vai ter nenhuma dessas reações citadas anteriormente, aonde o seu corpo vai estar reagindo coerente a essa percepção. Os dois cenários são idênticos. O que mudou? A forma pela qual a pessoa percebeu. O carro, o movimento foi o mesmo, a rua, o cenário é exatamente igual. Eu percebi que eu ia ser ameaçado, o outro eu percebi como a minha carona chegando. Na medida em que eu tenho uma situação como essa, imagina se eu passo isso frequentemente. Na medida em que essa minha percepção se torna frequentemente disfuncional, automaticamente eu conquisto o quê? Uma alteração emocional. Toda essa cascata neuroendócrina
toda essa cascata muscular do primeiro cenário vai fazer com que a minha emoção seja do quê? De medo ou de agressão, de fuga. É um reflexo automático pelo nível de percepção. O segundo cenário, a minha reação emocional é outra, é de tranquilidade, de alegria, de leveza. Uma vez que essa percepção disfuncional do primeiro cenário gera essa alteração, que vai me levar a uma cascata bioquímica, ou podemos até falar uma cascata psiconeuroquímica. E automaticamente vai fazer com que eu vibre de forma diferente. Além dessa cascata fisiológica, minha vibração vai estar alterada em virtude do meu próprio estado emocional, seja de fuga, seja de medo, seja de agressão. Na medida em que isso persiste, vai me levar a uma alteração bioenergética. Essa alteração bioenergética, persistindo dentro da frequência desses cenários, dessas interpretações, dessas percepções, vai me levar a uma disfunção orgânica. O que seria essa disfunção orgânica? Meu organismo continua funcionando, só que ele não está funcionando lá muito bem. O que na medicina, na biomedicina, você vai fazer os exames indicam que, olha, você está no limite. O que é esse limite? É sinal que o seu organismo está funcionando perto do máximo da capacidade dele, perto da sobrecarga. Na medida em que isso persiste, vai proporcionar, vai levar a uma lesão tecidual. Uma vez que levou a lesão tecidual, você desenvolveu uma patologia. Quando a gente fala uma patologia, uma lesão tecidual, um problema físico, o mais adequado é uma intervenção física. Para cada nível, para cada situação, você tem um tipo ou algumas áreas, alguns métodos para atuar nisso. Uma lesão tecidual, uma patologia, faz-se necessário tratamento fisiológico, tratamento físico. Aí a medicina é extremamente importante. Só que pouco eu vou conseguir, ou pouco eficiente vai ser, se eu cuidar só da parte física e não cuidar das condições que antecederam a ela. Então eu cuido da parte física, só que continuo com as crenças inadequadas, com a percepção disfuncional, com a alteração emocional, com a alteração vibracional, com a alteração bioenergética, com a disfunção orgânica, automaticamente, assim que acabar o remédio, volta de novo. Eu vou precisar de intervenções físicas? Vou, para cuidar da parte física. Vou precisar de intervenções bioenergéticas, de intervenções que trabalhem com as disfunções orgânicas? Vou. Alguns exemplos de práticas, tá? Acupuntura trabalha com a parte bioenergética e disfunção orgânica, fitoterapia, aromaterapia. Cuidando dessa parte, já vamos ter uma reação melhor, um cuidado melhor. Identificando quais são as alterações vibracionais, as alterações emocionais, eu posso também com aroma, com terapia floral, cuidar dessa situação. A partir do momento que eu cuido desse lado, eu consigo um tratamento muito mais eficiente, mais rápido e muito mais duradouro. Aí eu vou precisar cuidar do quê? Da percepção disfuncional. O aconselhamento metafísico, a visão metafísica ajuda nessa percepção. Terapias comportamentais cognitivas, terapias cognitivas, psicoterapia vai ajudar
na elaboração, na ressignificação de crenças e valores que eram inadequados. Vai auxiliar na percepção de mundo, numa percepção de mundo mais funcional, mais adequada, fazendo com que? Fazendo com que o ser humano, a pessoa, consiga não só uma eficiência maior no tratamento, como, de fato, resolver o problema. Bom, então, resumindo, se eu não cuidar das crenças inadequadas, da percepção disfuncional, alteração emocional, as alterações vibracionais, bioenergéticas, que vão levar à disfunção orgânica, eu vou desenvolver uma patologia. A patologia é a pontinha do iceberg. Então, a ideia do módulo é fazer uma construção dessa percepção, dessa visão. Não é só fazer a leitura emocional dos gestos do corpo. Falaremos disso também, tá? Na leitura corporal, nós vamos estar montando um quebra-cabeça. Os gestos, o movimento, as posições, sinais do corpo são indicações. É como se cada item fosse uma peça do quebra-cabeça. E cada peça desse quebra-cabeça nós vamos montando até criarmos a identidade, a percepção, montarmos o universo da pessoa para que nós tenhamos condições de tratá-lo com mais ou com maior eficiência. Leitura corporal, a gente vai estar interpretando todas as mensagens que são emitidas pelo corpo, tá? E vamos fazer de dentro do corpo, da percepção para fora, para o gesto, para a postura, tá? Vamos classificar os sinais de comunicação, vamos trabalhar com conceitos como cérebro, consciência, comunicação, memória, conjunto de crenças, valores, emoções e perspectivas, como a partir do momento que eu desenvolvo uma crença, essa crença se transforma em valores, ou desenvolve valores. Esses valores fazem com que eu perceba situações de determinada forma, me leva a emoções e perspectivas que vão colaborar com todas essas crenças. E com isso, meu corpo vai reagir coerentemente a isso. Falaremos do cérebro, sistema límbico, que é a interface, a interface fisiológica ou neurológica do nosso corpo. Falaremos uma questão que é importante, é a capacidade de informação que o cérebro recebe. Nós recebemos 400 bilhões de bits de informações em um segundo. É a capacidade de informação que o cérebro recebe. Só que a gente percebe 2.000 bits dessas informações. Ou seja, nosso cérebro recebe muito mais informação do que nós percebemos. A partir do momento que nós conseguimos ampliar essa percepção, isso faz com que as ações do inconsciente, o controle, a nossa percepção do emocional e a mudança para que a gente identifique se alguma situação está sendo inadequada ou está tendo uma crença disfuncional e que eu tenha condições de corrigi-la, tá? Quem estuda, quem trabalha com tudo isso, é uma área do estudo, tá? Que se chama psiconeuroimunoendocrinologia. Então falaremos várias vezes sobre essa modalidade de estudo, onde ela trabalha com questões que dão base ao entendimento da comunicação também, tá? O que é a comunicação, como que essa comunicação é feita, o nosso corpo, como ele se comunica, tá? A comunicação não verbal, de que maneira, que forma que o nosso corpo transmite a informação, que não é verbal, não é por palavras. Alguns exemplos, né? Então, da classificação da comunicação não verbal. Vamos falar o que é cinésica, que são as características físicas, a tacésica, a paralinguagem, a proxêmica, os artefatos e o meio ambiente. Então, são características, são classificações da comunicação não verbal. Nós
Sempre que comunicamos alguma informação, o nosso corpo, através desses itens, também vão estar comunicando. Isso vai nos ajudar a entender e alinhar a informação que eu quero transmitir com o meu não verbal. Porque se eu falar uma coisa e o meu não verbal indicar outra, isso vai gerar insegurança, tá? Obviamente que tudo isso baseados na fisiologia da comunicação, tá? Então, como funciona essa fisiologia da comunicação, desde a experiência, arquivos de memórias, etc. Então, falaremos sobre o rapport, que é a capacidade de estabelecermos uma relação de confiança diretamente proporcional, diretamente relacionado com a comunicação não verbal, como a gente pode estabelecer a confiança em vários níveis, desde a fala, do gesto, da respiração, do posicionamento do corpo, da aparência pessoal, do nosso olhar, tá? Da postura e outros métodos, outras técnicas que nós utilizamos para transmitir uma sensação de segurança. Com isso, nós vamos construindo um conhecimento através de uma série de informações e metodologias, tá? Como, por exemplo, das microexpressões faciais. Falaremos sobre os estudos de Paul Ekman, sobre o reconhecimento das expressões faciais e as ligações que existem entre as expressões e o estado emocional que a pessoa tem. Neurolinguística, um outro método que estaremos abordando. A neurolinguística, desde a psicocibernética até o apoio do Erickson para que ela se transformasse em programação neurolinguística. Os preceitos, a base de fundamentação dela. Falaremos sobre a psicossomática, como surge, de que forma que é essa somatização, como é feita essa somatização, de que maneira a psicossomática age ou interpreta o que ocorre no nosso corpo. Falaremos sobre a abordagem, uma metodologia mais positiva da saudosa Louise Hay, tá? A visão que ela traz sobre o cure seu corpo, a história, a percepção, a linguagem do corpo, a Cristina Cairo, a visão que ela traz, a visão mais freudiana sobre as partes, as perspectivas relacionadas ao corpo. Falaremos sobre a Germanische Heilkunde, que é a nova medicina germânica, tá? Sobre a ligação, os pilares da nova medicina germânica, tá? Os preceitos do Dr. Gerhard Hammer. Estaremos abordando essas metodologias junto, né, ou complementando com a metafísica. Eu diria que são níveis diferentes também. A metafísica é mais profundo, aprofunda mais esses conceitos. Então, vamos estar trabalhando as questões relacionadas à metafísica da saúde, desenvolvida também pelo saudoso Gasparetto, falecido há pouco tempo, e o Val Capelli Testa, que são os precursores e os profissionais que trabalham, que desenvolveram a metafísica da saúde. E nós vamos estar associando tudo isso com a neurociência, tá? Associando aí todos os conhecimentos da psiconeuroimunoendocrinologia. Então, nós estaremos construindo essas condições, construindo essas situações. Tá? Então, desde a neurociência do comportamento, falando sobre o corpo humano, centro de controle, sistema nervoso, as funções do sistema nervoso, a integração dele, o sistema límbico, as estruturas do sistema límbico. Falaremos sobre cada uma dessas estruturas, a função emocional, a função fisiológica e a interação cognitiva que ela traz, que ela tem com a nossa memória, tipos de memória, curto prazo, operacional, longo prazo. Falaremos sobre a crença,
sobre nossos conjuntos de crença, o que é a crença, as crenças centrais, intermediários, pensamentos automáticos, que o conjunto de crenças desenvolvem valores. Os valores, eles falaremos sobre o que são e de que forma eles são desenvolvidos. E, obviamente, de acordo com o valor, nós temos as nossas escolhas. E o valor é primordial nas perspectivas que nós temos, como nós enxergamos a vida. Então, nossas escolhas, diretamente relacionado com o nosso conjunto de crenças e valores. Falaremos sobre as estratégias compensatórias que são utilizadas, né, as táticas para compensar esse conjunto de crenças, de valores, e como eles alteram o nosso emocional. Então, quando falamos de crenças, é uma coisa mais. Crenças, valores, é uma questão mais cognitiva. Mas eles têm uma reação direta e bem ligada, não são separados do nosso emocional. Então, penso, logo sinto. Sinto está diretamente relacionado com o meu pensamento ou com a forma pela qual eu pensei, seja um pensamento, uma crença automática ou não. E de que maneira nosso corpo compensa isso. E aí acabaremos entrando na própria metafísica, aonde na metafísica nós vamos aprofundar e falar sobre os sistemas, tá? De acordo com os sistemas, nós vamos falar a lógica de funcionamento desse sistema, as estruturas e a relação que ele tem fisicamente, fisiologicamente e emocionalmente, assim como na metafísica. Para quê? Para que fique muito claro a lógica de funcionamento. Então, quando eu falo, por exemplo, sistema digestório, a função dele, digerir, quebrar as moléculas do alimento para alimentar a célula. Tem a mesma função metafísica da nossa vida. Um evento, uma experiência vivida, para que ela possa alimentar a nossa existência, ela precisa ser digerida. E aí uma relação direta entre um fato e o alimento, entre como eu interpreto algo para poder digerir esse fato, e assim por diante. Tá? Sistema circulatório, falaremos sistema urinário, sistema endócrino, o do sistema imunológico, sistema nervoso, sistema muscular, tá? Nosso sistema ósseo, até chegarmos na questão da nossa postura, que é uma somatória da parte muscular, articular, parte óssea e do sistema nervoso. Para cada um desses sistemas, nós estaremos utilizando a seguinte dinâmica: o sistema, a visão metafísica do que ele é, a visão metafísica de cada estrutura que compõe esse sistema e a visão metafísica das patologias ligadas a esse sistema. Tá? Até que nós cheguemos no final com a interpretação emocional através da nossa postura. Bom, pessoal, esses são os itens, estes são as fases e os objetivos do curso de leitura corporal. Procurei passar para vocês a visão da construção de como vai ser desenvolvido esses cursos, esses métodos, essas informações. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade, não deixem de se inscrever. O curso de Ciências Naturopáticas ajuda muito o profissional da área da saúde, ou o profissional que quer entrar para a área da saúde, a ter uma visão mais geral, uma visão mais integrativa. E com isso você tem uma eficiência maior no tratamento. Não só a eficiência de melhora, do tempo de melhora, mas uma eficiência na melhora por completo. De melhorar o problema e de uma forma que ele não volte. Eu costumo falar que você ter essa visão mais integrativa seria você se tornar um terapeuta de alta performance.
aonde a eficiência do seu trabalho, a performance do seu tratamento, da sua terapêutica, será extremamente importante. Com as informações da iridologia que te direcionam e te ajudam a complementar toda essa visão de informações que vocês terão em todos os módulos desse curso. Bom, espero encontrá-los no módulo de leitura corporal do curso de Ciências Naturopáticas. Muito obrigado e até o início do curso.